Porto Alegre aqui tem um jeito legal, é lá que as gurias, etc e tal. A música de Porto Alegre que a gente vai analisar é esta aí, ó. Porto Alegre, valerosa, com teu céu de lua azul, és a joia mais preciosa do meu Rio Grande do Sul. Então tá, essa aí então que você acabou de escutar é o hino oficial de Porto Alegre, né? A capital dos gaúchos tem, sim, um hino oficial que não é esta que você está acostumado a ouvir. Nós temos aqui em Porto Alegre, poderíamos fazer um vídeo até de só sobre músicas que falam de Porto Alegre, né? Talvez nós façamos mais adiante um vídeo falando só dessas músicas. Porto Alegre é admirada, né? Inclusive músicas que remetem ao período do militarismo no Brasil. Mas vamos deixar para um outro vídeo falar então sobre essas músicas. Na aula de hoje vamos falar especificamente do hino oficial de Porto Alegre, tá, pessoal? O nosso hino de Porto Alegre aqui, né? Moro em Gravataí, mas me considero também porto-alegrense, porque curto muito a capital, gosto de passear, e aí quem não gosta, né? A música foi feita por Breno Outeiral, que é esse camarada que você está vendo aí na tela, né? Ele nasceu aqui mesmo em Porto Alegre no ano de 1918. Ele foi oficial da Força Aérea Brasileira, né? Você pode ver na foto que ele está na frente de um avião aí, né? Provavelmente serviu talvez em Canoas aqui, né, pessoal? Onde tem a base aérea de Canoas. E ele participou de várias missões na Segunda Guerra Mundial, tendo recebido inúmeras condecorações. A veia artística deste grande poeta vem já de algumas publicações que ele fazia na imprensa, né? Então ele pegou gosto já pela escrita nesta época e então teve, digamos assim, a inspiração para criar o nosso hino. O hino não foi feito assim, digamos, do nada. Ele disse, eu vou hoje fazer o hino de Porto Alegre e vou oficializar ele. Levou para o prefeito. Não, não foi assim. Na época o prefeito era o Loureiro da Silva, né, em Porto Alegre aqui, e ele então resolveu fazer um concurso, né, para oficializar então o hino de Porto Alegre. E neste concurso é interessante que as músicas enviadas não tinham o nome dos autores, para que não houvesse, digamos assim, uma veia política na escolha do hino, que fosse uma escolha neutra. E então os autores deveriam colocar pseudônimos nas suas obras, né, como sendo autores. E o nosso autor Breno Outeiral, aqui então os participantes do concurso deveriam usar um pseudônimo escolhido por eles mesmos, né, para que não houvesse influência, né, pelo nome da pessoa, de forma que qualquer um pudesse participar. E o pseudônimo do nosso amigo aqui, Breno Olindo Outeiral, era Chuvisco. Chuvisco, né? Interessante. Chuvisco faz referência a um desenho animado da época que usava como personagem um gato, né? Eu acho que ele gostava do desenho e utilizou esse pseudônimo. Com relação à estrutura da obra, né? Essa poesia possui 3 quadras, ou seja, são estrofes, né, com 4 versos apenas, né? Eu estou procurando aqui, na verdade, a poesia para olhar para ela, né, e fazer uma análise fora do esboço, porque eu tinha preparado um esboço aqui, mas é melhor olhar para a poesia e analisá-la livremente, que fica um pouco mais descontraído o vídeo, não fico só lendo o que está nos slides, tá? Depois eu passo os slides para vocês, mas eu vou lendo conforme me dá na telha. Aqui, pessoal, então o hino de Porto Alegre, né, ele possui 3 estrofes, sendo que cada estrofe é formada por 4 versos, ou seja, quadras, né? O tipo de rima varia bastante, né? O poeta utiliza desde rima rica e rima pobre, porém as rimas são todas elas cruzadas, né? O que são rimas cruzadas? É aquele formato tradicional AB, AB, durante ao longo de todo o poema.
Também com relação à parte fonética da poesia, a parte da tonicidade das palavras, nós vemos que algumas rimas são femininas e outras são masculinas. O que é rima feminina? Rima feminina é aquela rima que acontece em palavras não oxítonas, né, em que a última sílaba, a sílaba a ser rimada, onde há a combinação, não é uma sílaba tônica do poema. Né? Por exemplo, aqui nós temos na segunda estrofe: tuas mulheres são belas, tem a doçura e a graça, das águas espelho delas, do guaíba que te abraça. Nessa parte aqui da poesia, nós temos belas que rima com delas, rimas femininas. Por quê? Né? Ou graves, rimas graves, também chamadas de rimas graves, né? Na nomenclatura da teoria literária. Belas é uma palavra paroxítona que rima com delas, que também é paroxítona. Né? E graça é paroxítona que rima com abraça, que também é paroxítona. Se fossem palavras oxítonas, como acontece na primeira estrofe, ali nós temos com teu céu de puro azul, segundo verso, rimando com do meu Rio Grande do Sul. Nós sabemos que azul é oxítona e sul também é oxítona. Então azul rimando com sul nós chamamos de rima aguda ou rima masculina. É interessante se falar sobre essa questão da rima, porque talvez de forma proposital ou não, também pode acontecer, uma simples coincidência, né, que a segunda estrofe, onde o poeta fala das mulheres, né, tuas mulheres são belas, tem a doçura e a graça, uma homenagem às mulheres de Porto Alegre, ele utiliza apenas rima feminina. Tá? E na primeira estrofe e na terceira, ele utiliza, além da rima feminina, rimas masculinas. É uma coincidência interessante, né? Aquela estrofe, a segunda, que fala uma homenagem às mulheres, usa apenas rima feminina. Achei isso interessante, né? Gostaria de ressaltar para vocês. Também a questão da versificação, a escansão da poesia, nós temos o chamado verso septassílabo, ou também conhecido como redondilha maior, verso de 7 sílabas. É muito fácil fazer escansão desse poema por causa que existe uma música em torno dele. Então basta seguir o ritmo da música e a escansão estaria pronta, né? Porto Alegre Valerosa, né? Lembrando que nós contamos apenas até a última sílaba tônica da palavra, tá, pessoal? Quando a sílaba é átona, ela não conta a última sílaba, tá bom? Sendo a última sílaba átona, ela não é contada na versificação, tá? Mais adiante, vamos ver aqui. Também com relação à temática da poesia, nós vemos que o eu lírico faz uso de alguns adjetivos encomiásticos. Talvez vocês não encontrem esse termo, né, adjetivo encomiástico, na teoria literária, né, por causa que encomiástico, na verdade, é uma palavra que se refere a um elogio propriamente dito, um elogio direto, diferentemente do que acontece na poesia de Gonçalves Dias, Canção do Exílio, onde ele usa a deixis, que é a interpretação do leitor, né? Quando ele não faz um elogio direto. Nós vemos ali naquela poesia do Gonçalves Dias, que nós vimos no último vídeo, ele fala assim, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Ele não está fazendo um elogio direto. Existe sim um elogio subentendido, né, que fica por conta da interpretação do leitor. Né? Já aqui nessa poesia do Breno Outeiral, ele diz: Porto Alegre Valerosa, o teu céu é todo azul, és a joia mais preciosa do meu Rio Grande do Sul. Não deixa margem para outra interpretação, a não ser dizer que realmente há uma exaltação clara e explícita do referente da poesia, né? a quem a poesia se destina. Então o eu lírico faz uso direto desses adjetivos. Também nós percebemos que existe um caráter romântico neste poema, uma vez que essa exaltação ela é sim muito romântica, né? Exaltar uma terra é muito romântica. E essa é uma característica muito peculiar nossa aqui do Rio Grande do Sul, que falamos muito da terra, né? A nossa música aqui no Rio Grande do Sul fala muito do campo, da terra, do animal, da nossa tradição, da nossa cultura.
né? Não se limita apenas àquele tom de relacionamento amoroso entre marido e mulher, o homem e a sua namorada, ou a mulher e seu namorado. Aqui no Rio Grande do Sul, a nossa música, na sua grande maioria, fala de um caráter mais arcade, digamos assim, né? Mas também tem um tom romântico nisso, no sentido que faz uma exaltação à sua terra e aquele ufanismo que nós havíamos comentado na aula anterior, que remete ao romantismo. É muito romântico ser ufânico, né, pessoal? Também na primeira estrofe, ou no refrão, né, lembrando que a primeira estrofe não é uma estrofe separada, ela é um refrão que segue o mesmo padrão das demais, é feito um dialogismo com a frase escrita no listel do brasão da cidade de Porto Alegre. Listel é aquela faixa vermelha no entorno do brasão, com letras na cor prata, né? E ali, então, o autor faz um dialogismo com uma frase que foi citada, foi criada, na verdade, foi um título dado, uma homenagem a Porto Alegre, né, pela sua constância e fidelidade ao trono brasileiro durante a Revolução Farroupilha. Muito interessante isso, né? A frase é: leal e valorosa cidade de Porto Alegre, ou leal e valerosa cidade de Porto Alegre. Valerosa e valorosa é exatamente a mesma coisa, né? Mas esse é o título que Dom Pedro II outorgou a Porto Alegre. Eu falei Dom Pedro I antes? Não é. É Dom Pedro II, tá, pessoal? Dom Pedro II do Brasil. Senão o professor Edson de História vai brigar comigo, né? Ó, Dom Pedro II do Brasil, então, outorgou a Porto Alegre em 1841, né? Esta frase, esse título, tá? De Porto Alegre valerosa, que Pedro Outeiral faz um dialogismo, então, no hino de Porto Alegre. Eu acredito que esse foi o elemento, talvez, determinante para que fosse escolhida a música de Breno Outeiral. Eu acho, né? Nós temos aqui, então, vocês podem ver o slide, né, com o brasão de Porto Alegre. É interessante ser analisado, podemos dizer que o brasão é um poema por si só, é um poema na sua significação, né, pessoal? Muito interessante. Nós temos ali o Manau embaixo, que representa os imigrantes, né? A linhagem portuguesa que colonizou a nossa cidade. Tem também um portão que representa as portas da cidade estão abertas para todos. A cruz de Cristo, que seria também, na verdade, uma alusão ao catolicismo, que é uma cultura católica vinda de Portugal. Nós temos a coroa na parte de cima, lembrando que, né, Porto Alegre então tem esse viés mais monárquico, né? E a frase no listel na parte de cima. Alguns puristas dizem que esse brasão está errado, que o listel deveria estar embaixo, né? Eu não sei, eu acho ele bonito assim, eu acho que isso aí é um adorno, cai muito bem nos meus olhos, né? Não sou técnico de brasões, mas eu gostei, eu achei legal, tá? E é isso aí então, pessoal, tá? Essa aí então é a música de Porto Alegre, o hino da nossa cidade aqui, o hino oficial, né? Lembrando que nós queremos fazer outros vídeos falando só sobre músicas que falam de Porto Alegre, né? Mas primeiramente vamos falar sobre essa, né? Já que a semana passada, né? Essa semana que passou agora aqui, do momento que está sendo gravado esse vídeo, a Porto Alegre então está de aniversário, né? É muito interessante, né, que nós possamos fazer uma aula baseado no hino de Porto Alegre, analisando-o como poema, tá? Fique então com mais um pedacinho do hino de Porto Alegre aí e abração para todos. Porto Alegre, valerosa, com teu céu de lua azul, és a joia mais preciosa do meu Rio Grande do Sul. Tuas mulheres são belas, têm a doçura e a graça das águas, espelho delas, do Guaíba que te abraça. Porto Alegre, valerosa, com teu céu de lua azul, és a joia